Estamos passando por melhorias no templo da igreja para melhorarmos a experiência de nossos irmãos e a qualidade das gravações e transmissões. Shalom! Seja muito bem-vindo ao canal da Yavet Church. Inscreva-se e deixe seu like para que essa mensagem alcance ainda mais vidas e corações. Agora, prepare-se para receber uma palavra poderosa que vai fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Deus abençoe você e sua família. Glória a Deus. Quero convidar a apóstola Priscila, que vai trazer a palavra essa noite, né? Glória a Deus. Receba uma apóstola com uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma bênção. Agradecer a presença do apóstolo Alex, da Leia, que não é visitante, mas está ali. Amém. Glória a Deus. Tira suas mãos, vamos orar e abençoar a vida dela. Senhor Jesus, nós oramos e abençoamos a tua filha, Senhor, que ela derrame sobre nós a porção que o Senhor já derramou sobre ela, que da boca dela saiam palavras que abençoam, palavras que edificam, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz, irmãos. Glória a Jesus. Obrigado pela água, eu estava precisando. Eu já vou tomar um pouquinho, você dá um glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. A ti honra e glória, Senhor, adoração e majestade, domínio e poder. Nós te entronizamos, Jesus, nesse lugar, porque o Senhor é merecedor de toda adoração, Jesus. O Senhor é o caminho, e nós não sabemos, Senhor Espírito Santo, fazer nada sem a tua presença, e assim queremos ser, Senhor. Se o Senhor não estiver, Senhor, que nós também não queremos estar. Mas se o Senhor for, Senhor, que mesmo em dor, Senhor, em choro, em lágrima, ou mesmo em amor e vitória, aonde o Senhor estiver, nós queremos estar, amado. Porque a tua presença, Senhor, ela vale mais do que todas as coisas, Senhor, que essa vida ou esse mundo possam oferecer. E por isso nós te adoramos, porque o Senhor é bom. Obrigada, Espírito Santo, pela tua doce presença nesse lugar. Obrigada pela tua direção, pela tua palavra, pela comunhão da tua presença, pela tua amizade, Espírito Santo. Obrigada, querido. Aleluia. Aleluia. Coloca a mão na sua cabeça. Repita assim comigo: Pai, em nome de Jesus, santifique a minha vontade, para que eu possa compreender a tua vontade nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lembre-se do que você cantou nessa noite. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Lembre-se disso enquanto eu estiver pregando. Porque não, assim como não existe avivamento sem arrependimento, não existe. Também não existe um caminho conduzido pelo Espírito Santo que não aponte para a cruz de Cristo. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 27. Eu uso a versão A Mensagem, inclusive, essa Bíblia aqui foi o pastor Abel que deu, né, para o meu marido, mas eu me apossei dela, tá? E depois que eu me apossei dela, todo mundo ficou dizendo assim: essa daí é a Bíblia versão Priscila. Glória a Deus. Me apossei dela porque eu achei ela muito interessante. Uma linguagem mais clara para a gente compreender. Às vezes eu uso outras versões, mas para mim ela é mais interessante. E principalmente depois que eu comecei a fazer faculdade de teologia, eu achei que a linguagem mais clara, ela é de melhor compreensão. Porque, na verdade, irmãos, a teologia ela é para o nosso conhecimento. Só para a gente ter um pouquinho mais de noção da coisa. Mas a verdade é que o evangelho puro e simples é ele que edifica. É a palavra simples que vai fazer a gente compreender o que Deus ele quer falar ao nosso coração.
Mateus 27, 11 em diante. Jesus foi posto diante do governador, que perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus disse: se você diz. Mas quando as acusações choveram da parte dos principais sacerdotes e líderes religiosos, ele não disse nada. Pilatos perguntou: você não escuta a longa lista de acusações? Você não vai dizer nada? Jesus continuou em silêncio. Nenhuma palavra saiu da sua boca. O governador estava impressionado. Segundo um velho costume, durante a Páscoa, o governador libertava um único prisioneiro escolhido pelo povo. Na ocasião, o infame Barrabás estava na prisão. Dirigindo-se ao povo, Pilatos perguntou: qual prisioneiro vocês querem que eu perdoe? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Ele sabia que as acusações contra Jesus eram pura inveja. Enquanto o tribunal ainda estava em sessão, a esposa de Pilatos enviou-lhe uma mensagem: não se envolva no julgamento desse nobre homem. Tive uma noite longa e difícil por causa de um sonho com ele. Enquanto isso, os sacerdotes e líderes religiosos tentavam convencer a multidão a pedir o perdão de Barrabás e a execução de Jesus. O governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu liberte? Eles disseram: Barrabás. Então, o que farei com Jesus, chamado Cristo? Amém? Só até aí. Esses dias, irmãos, essa semana, foi uma semana em que, na verdade, há muitos dias, eu tenho entrado num nível de profundidade diferente diante do Senhor, porque Ele tem me chamado assim. Acredito que se você crê, Deus Ele também vai te chamar dessa forma, porque nós precisamos compreender que conforme a nuvem de Deus ela anda, nós precisamos caminhar junto com ela. Você nunca vai ter somente a mesma porção. Você tem que aprender a se autotransformar para que a porção nova de Deus desça sobre a sua vida. E essas semanas, o Senhor Ele tem falado comigo de maneiras diferentes e de muitas formas. E eu tive algumas experiências, a qual eu quero compartilhar com você, para que você compreenda o que Deus Ele quer falar conosco nessa noite. E uma dessas experiências foi que o Senhor Ele me deu um sonho por 5 vezes, o mesmo sonho. E nesse sonho, Ele me mostrava uma casa velha, antiga, não velha, mas antiga. E eu dizia assim para o meu marido, né? Quem não conhece está ali, né? Meu índio lindo. E ele dizia assim para mim, eu dizia para ele: meu amor, vamos morar nessa casa, porque a casa era nossa. Eu dizia bem assim: meu amor, vamos morar nessa casa, ela está boa ainda. Essa era a minha conversa. E ele dizia assim para mim: não, meu amor, não tem condições. A gente tem que derrubar todas essas paredes aqui e o telhado e construir tudo de novo. O alicerce ainda é o mesmo, mas as paredes têm que ser derrubadas e tem que construir tudo de novo. E 5 vezes Deus me deu esse sonho, até que eu compreendesse o que Ele estava querendo falar comigo. Só que quando eu compreendi, irmãos, doeu. Sabe por quê? É aquilo que a gente cantou nessa noite. Fere o meu coração. Fere o meu coração. E quando eu fui orar a respeito disso, o Senhor começou a falar comigo a respeito de uma coisa que nos dias de hoje tem sido pouco pregada. A gente ouvia nos anos 2000. Eu sou do avivamento de 2000 e a gente ouvia muito isso. E a gente ouvia isso no ano 2000. Mas hoje em dia está pouco pregado. Porque nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo o tempo em que o Espírito de Deus está nos chamando, não porque nós estamos completamente errados, porque 100% nós vamos ser apenas quando o Senhor Jesus nos transformar em corpo de glória. Mas Ele está nos chamando para um nível de conserto, para que haja autoridade na sua igreja. Muitos foram alimentados com leite, mas qual foi o exército que você viu ser alimentado com leite? Diga para mim, que exército fraco não vai ser um exército alimentado apenas com leite. O exército ele precisa ser alimentado com ração, né? Assim, quem fez ali, né, as forças armadas sabe disso. O exército ele não carrega só o leite condensado que é transformado em leite. Eles carregam uma ração que é para poder eles passarem por todas as circunstâncias que eles precisam passar, por mato, por bicho, por tudo que eles precisam passar, para eles serem fortificados. Não é assim? Então assim é o exército de Deus vivo.
Assim, é aqueles que o Senhor tem preparado nos últimos dias para mostrar a glória dele. Porque você sabia que Deus, ele não vai mostrar a glória evidente através daqueles que estão lá em cima hoje? Ele já falou isso de muitas maneiras. Eu tenho escutado muitos falando sobre isso, e o Senhor também falou sobre isso para mim também. Ele vai mostrar a glória dele, o avivamento que nós esperamos através dos pequenos, dos desconhecidos. Só que esses desconhecidos, eles precisam ser como aqueles fortes e valentes lá do tempo de Elias. Porque na verdade nós estamos vivendo o tempo da prostituta Jezabel. E é necessário que aqueles 2.000 que não se dobraram a Baal comecem a clamar ao Senhor pelo espírito de Elias. E é nesse espírito de Elias que a igreja não vai se dobrar e não vai se curvar à autoridade da potestade chamada Jezabel. E para isso nós precisamos de alimentos sólidos. Nós precisamos que o Senhor, ele fira literalmente o nosso coração. Ele fira por uma fome e por uma sede de Deus. Onde ele vai mexer no meio no teu caráter. Onde ele vai mexer na minha e na tua estrutura. Onde ele vai quebrar todas as paredes e arrancar o telhado que não serve mais para a unção nova que ele quer derramar sobre nós. E quando o Senhor me trouxe a revelação desses sonhos, eu me ajoelhei e o Senhor começou a falar comigo por 3 dias sobre humildade. Era isso que eu queria falar quando eu comecei a dizer que nos anos 2000 a gente ouvia isso e hoje a gente já não ouve mais. Porque hoje todo mundo quer ser tanta coisa, né? Eu creio que em nome de Jesus aqui não existe, mas há tanta competição nas igrejas por cargo. Como se isso fosse levar a gente para algum lugar. Ah, Senhor. Sabe o que? Nós que dizemos ser os verdadeiros cristãos, nós precisamos começar a pedir para verdadeiramente o Senhor nos ferir o coração por fome e sede. Nós precisamos começar a entrar num lugar diferente no espiritual. E quando o Senhor começou a falar para mim sobre humildade, de uma forma profunda, eu vi o quanto eu precisava de mudança na minha estrutura. Ah, mas você já é pastora há tantos anos, pior ainda. Aí é que a gente precisa mesmo de mudança. E aí o Senhor começou a falar para mim a respeito de humildade. E naquela hora em que Ele me trazia a revelação sobre a casa, Ele disse assim para mim, Ele me fez uma pergunta. O que vocês têm feito de Jesus chamado Cristo? Então essa palavra hoje, não foi uma palavra legal que eu abri e me lembrei na hora que eu estava procurando uma palavra. Foi uma palavra que o próprio Espírito de Deus trouxe ao meu coração em oração e lágrimas. E se eu estou compartilhando com você hoje, é porque Deus deu o privilégio de eu trazer essa mensagem aqui para essa igreja. E eu procurando essa mensagem, eu procurando essa palavra que eu nem lembrava onde estava. Eu só lembrava da palavra, mas não lembrava onde estava. Eu achei uma pregação de William Branham, de 1964, que fazia a mesma pergunta. O que vocês têm feito de Jesus chamado Cristo? E aí eu encontrei outra de Luciano Subirá, que fazia quase a mesma pergunta. E aí eu estava comentando com o coração, meu amor, de tempos em tempos, Deus vai trazer essa mesma pergunta à sua igreja, para que nós possamos nos conscientizar do que nós temos feito do Jesus chamado Cristo. Nós vivemos em tempos difíceis, irmãos. Eu nunca imaginei na minha vida, na minha existência, que eu fui criada na igreja, então eu lia desde sempre. Assim que eu aprendi a ler, eu comecei a ler a Bíblia. Isso quando eu tinha uns 7 anos. Então a Bíblia sempre foi minha paixão. E eu nunca imaginei na minha vida que eu viveria o início das dores. Só que tem uma coisa. Jesus disse que quem perseverar até o fim será salvo. E nesse perseverar até o fim, a gente precisa entrar no posicionamento do espírito de Elias. Eu não estou falando isso para você por causa do espírito profético que eu carrego. Mas eu estou falando isso para você como igreja do Senhor Jesus. Carta viva do Deus Altíssimo, que você também é.
E quando eu estava ali, que os irmãos começaram a cantar, o Espírito de Deus disse assim para mim: o zelo da tua casa me consome. E eu comecei a chorar ali. Porque é esse zelo que nós precisamos ter. Nós precisamos, irmãos, parar de sermos crentes superficiais. Você está entendendo isso? Esse é o apelo do Espírito Santo para a sua igreja nessa noite. Saia do raso. Diga para o seu irmão aí, saia do raso. Saia do raso. É hora de entrar em águas mais profundas. O Senhor começou a me falar também essa semana sobre os mornos, aqueles que Deus vai vomitar da boca dele. E eu disse assim: Pai, eu não quero estar nesse lugar. E eu tenho certeza que você também não. E eu disse assim: Senhor, me queima. Mesmo que isso consuma a minha estrutura. Me queima, Senhor. Queima a minha impureza. Queima, Senhor, a falta de perdão. Queima, Senhor, a falta de amor. E eu não estou falando isso porque eu já sou 100% lá em cima, não. Eu também tenho as minhas dificuldades, por isso eu estou te falando isso. De tempos em tempos eu tenho que ouvir tudo de novo a respeito do amor. Não porque eu sou ruim, mas porque a natureza velha, encarcada, aquela que a gente tenta matar de fome todos os dias diante de Deus em oração e lágrimas, ela quer se manifestar quando acontece uma coisa. É ou não é? Não é verdade? E é essa natureza aí que você precisa matar ela. Quando vocês morreram, quando Jesus Cristo morreu, vocês morreram junto com eles, com ele. Vocês foram sepultados junto com ele. Não foi assim que Paulo falou? Sepultados junto com Cristo. É nesse lugar que nós precisamos entrar hoje. Quando eu estava ali também, eu disse: Senhor, Pastor Abel estava falando sobre o Espírito Santo e esse mover todo aqui que só Deus sabe fazer através da vida dele. E eu disse assim: Senhor, e aí, vamos mudar a palavra? Ele disse: não tem como mudar. Então eu não vim, sabe, às vezes a gente que prega, a gente quer trazer uma coisa mais legal, né? Mas não dá. Se eu for pregar só o que eu quiser, não tem como ele se manifestar através de mim. Não tem como ele se manifestar através de você. E essa consciência que o Espírito de Deus traz hoje para nós, chama a existência dentro de mim e de você essa pergunta: o que farei com Jesus chamado Cristo? O que você fará com Jesus chamado Cristo? Eu sei onde estão as minhas dificuldades. Eu sei onde estão as minhas fraquezas. E onde está tudo aquilo que eu preciso pegar assim, ó, e colocar lá no saco do lixo espiritual, para que o Senhor manifeste a sua glória em mim. Eu sei. E você também precisa saber. E isso são coisas que somente no profundo do seu coração, em pergunta ao Espírito Santo, você vai descobrir. Sabe por quê? É o que eu falei um pouquinho atrás. Ele não quer meninos imaturos, todos cheios de milindre e mornos diante da presença dele. Ele quer uma igreja viva, santa, imaculada, forte, como aquelas 5 virgens que, embora estavam todas dormindo quando o noivo chegou, elas ouviram a voz do noivo e estavam cheias do azeite. É isso que ele quer de nós. E para que esse azeite ele flua, nós precisamos fazer como ele me mostrou com aquela casa: derrubar as estruturas antigas. Derrubar as estruturas antigas. Repita comigo: derrubar as estruturas antigas. Você está preparado? Você está preparado? Porque vai doer. Uma vez há anos atrás, irmãos, eu tive um sonho que nunca mais eu esqueci na minha vida. Isso faz, meu Deus, uns 20 anos. Amanhã eu vou fazer 38 anos, tá? Quem quiser me dar presente, eu aceito. E nesse sonho, eu estava muito perturbada. Eu era jovem ainda. Não que eu não seja jovem, vocês entenderam. Mas eu era bem mais jovem do que eu sou hoje.
E eu estava um pouco perturbada com as minhas ideias, com as minhas manias. Eita, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Manias. Manias que não convém ao Espírito Santo trabalhar através da sua vida. Manias. Vamos deixar as manias que não convém ao Espírito Santo trabalhar por causa delas. E eu muito perturbada com as minhas manias, com as minhas coisas, com as minhas dúvidas. E eu tive esse sonho. E nesse sonho, eu estava na casa de uma irmã. E a irmã dizia assim para mim. Ela entregava uma profecia, observe bem. Ela entregava uma profecia e dizia assim: as dores, você vai sentir as mesmas dores que Jesus sentiu. Mas quando isso acabar, você verá o peso da glória. E aí, como eu estava muito perturbada, com as minhas dores, com as minhas manias, eu dizia assim, que nada. Essa mulher está falando da boca para fora. E aí eu abri a porta da casa dela e saía. Quando eu abri a porta, Jesus, o próprio, juntava assim, eu não sei nem que velocidade foi aquela. E ele pegava a minha mão esquerda. E ele começava a abrir. Daqui, bem devagarzinho, que ele é especialista em fazer isso mesmo. E ele começava a abrir com o dedo dele assim, minha mão. Ó. Abrir, sem sangue. E ele dizia assim para mim, as mesmas dores que eu passei, você vai passar. Mas quando tudo terminar, você verá o peso da glória. E eu me acordei com a minha mão queimando. Queimando, parecia que minha mão estava aberta. E aquilo ali, se você não sabe, sonho é a maneira mais fácil de Deus falar com o ser humano. É a segunda dimensão. E aquilo ali realmente aconteceu. Mas no mundo espiritual. E sabe o que? Eu percebi hoje, depois de tantos anos, que as dores que ele me falou que eu iria passar, são as mesmas dores que me fizeram chegar mais perto dele. São as mesmas feridas. Isso foi uma ferida que ele abriu em mim. Lembra? Fere meu coração. Ele abriu essa ferida. Lembra daquela palavra que diz, ele fez a ferida e ele mesmo ligará. E aí, meus irmãos, está preparado? A quem muito é dado, muito é cobrado, é um fato, tá? Nós vamos ter que fazer coisas que nós não queremos. É assim, amada? Né? É bem assim, né? Está preparada para renunciar, santa? Chegou a hora, tá? Você não pediu mais? É, minha amada, literalmente. A quem muito é dado, muito é cobrado. Aí às vezes a gente diz assim, ó. Mas Senhor, não foi eu que errei. Não importa, para Deus não importa. Para Deus não importa quem errou. O que importa é aquele que vai se reconciliar. Você está entendendo? Isso é evangelho. O que vocês fizeram de Jesus chamado Cristo? Você sabe que a faculdade que eu faço é base católica. E até na base católica, as pessoas têm falado de coisas do tipo, a geração de hoje é a geração do Deus idealizado. Aí aparece uma imagem lá de um Deus gordinho, careca, de barba, com 2 asinhas de borboleta e todo colorido. Deus está chamando uma geração santa, que ainda acredita no poder do Senhor dos exércitos dos anjos. E que acredita que pode atuar por causa do Deus desta palavra que eu e você carregamos. Não um Deus que nós idealizamos e que está tudo normal e tudo bem. Não, não está normal, não está nada bem. E nós precisamos agir segundo a Bíblia diz. Bendizei quem vos maldiz, abençoar quem vos amaldiçoa. Se o teu inimigo tiver fome, e se ele tiver sede? Esse é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que eu penso, ah não, Jesus, mas o Senhor sabe, o Senhor me conhece. Por te conhecer mesmo, a mim e a você, é que Ele manda a gente ser modelo de Cristo. Quantas vezes eu disse isso? O prazer de Deus é que nós sejamos o modelo de Cristo. E o que nós temos feito com esse Jesus chamado Cristo?
Você não tem noção do quanto eu chorei por essa palavra. Eu adoeci por essa palavra, irmãos. Eu não estou brincando. Ontem eu estava tão mal o dia todo que o coração disse assim para mim: meu amor, você está bem? Se você não tiver, ele mandou um áudio para mim do trabalho. Se você não estiver bem, ligue para o pastor Abel, diga para ele que você não vai poder ir. Eu disse: meu amor, amanhã é outro dia. Eu passei mal a semana toda por causa do peso dessa palavra. O zelo da tua casa me consome. E hoje de manhã eu já acordei plena. Parecia que nada tinha acontecido. Então acredite, irmãos, essa palavra é para você. Acredite nisso. O Senhor está chamando a igreja viva, forte, que acredita no Deus da Bíblia. Um exército verdadeiro que não vai se curvar ao sistema de Jezabel. E para isso você vai ter que deixar coisas. Porque Ele nunca vai colocar vinho novo em odres velhas. Ele nunca vai derramar da sua unção sobre uma estrutura antiga. A nova unção precisa de uma estrutura nova. E quem vai construir essa estrutura para Deus é eu e você. E isso vai te custar. Vai custar. Vai te custar renúncias. Vai te custar perdões. Vai te custar amor. Vai te custar muitas coisas. Mas, Senhor, só eu que tenho que ir. Se Ele mandou, vá. Espírito. Se Ele mandou, vá. Porque o que você tem feito de Jesus chamado Cristo? O que é que você está fazendo com isso? O que é que você está fazendo com o poder que você recebeu? Irmãos, antes de eu trazer essa palavra para você, essa palavra me consumiu por inteira. E eu passei uma semana entre paixão e lágrima, pelo amor da cruz e o peso dessa pergunta. E eu disse: Senhor, o que eu tenho feito de Jesus chamado Cristo? E eu comecei a ler um livro que eu recomendo, chamado Humildade, a Beleza da Santidade. Andrew Monroe. Se você não conhece a história dele, procure. Ele era um homem que vivia em base de oração constante. E ele teve um orfanato com mais de 1000 crianças. E ele não recebia dinheiro nenhum. E todo o recurso vinha na base da oração. E ele escreveu esse livro. Humildade, a beleza da santidade. Então, pegue esses quesitos hoje. Deixe para trás a capa velha. Lembra de Eliseu, quando foi encontrar a última vez com Elias? Ele fez o quê? Deixou os pais. Deixou tudo que tinha lá para viver o novo de Deus depois do Jordão. Não foi assim? O que você precisa renunciar hoje? Aqui ainda. Aqui antes de ir para sua casa. O que te incomoda de um jeito que tem incomodado o Espírito Santo de uma maneira que Ele tem falado com você e você não tem conseguido largar. O que é que você precisa deixar hoje aqui? E não levar mais para a tua casa o que te atrapalha. O que é que você precisa fazer hoje? Vamos nos colocar de pé? Eu sou muito prática com a pregação. Eu vou até onde o Espírito Santo fala.